de Coutinho a São Januário, o Vasco chegou a virar, mas cedeu ao empate para o Bragantino bem no finalzinho da partida. A reportagem é da querida Alcilene Brito e na volta tem informação importante do Pedrosa sobre o Vasco. Fala, Alce! Casa cheia, fogos e muita festa. Tudo preparado para o primeiro jogo de Felipe Coutinho em São Januário após o retorno dele. Mas o Mágico não começou jogando. E o Bragantino, com apenas 4 minutos de jogo, já queria interromper a alegria vascaína. Após erro de Léo, Gustavinho faz o cruzamento para John abrir o placar. E aí, o zagueiro começou a ser perseguido pela torcida e não podia tocar na bola, que era vaiado. Mesmo com dificuldade, o Vasco consegue fazer o gol com o Adson, mas Payet estava impedido. Aí a torcida começa a pedir a entrada de Verratti. E no segundo tempo, o técnico Rafael Paiva atendeu ao pedido. E já deu para perceber a mudança na equipe. E o gol veio de um jovem de 19 anos que faz apenas o 4º jogo dele. Cruzamento de Vitor Luiz e GB empata de cabeça e explode São Januário. GB é mais um atleta da base do Vasco, extremamente talentoso, né? É um jogador de estatura, que a gente acredita que, né, as pessoas acreditam que seja um 9, mas é um jogador que tem muita qualidade para jogar flutuando também, então a gente fala que ele é um 9 e um 10 ali. O Vasco começa a administrar a partida e levar mais perigo, e quase Realpe faz contra e a bola acerta a trave. Mais uma vez, fazendo a diferença na equipe, Verratti dá assistência para Adson pegar de primeira e virar a partida. Muita festa nas arquibancadas. O Vasco toma conta do jogo e tem uma ótima chance com o Puma Rodrigues, que dá esse chutaço. E mais mudanças no time e quem entra é Felipe Coutinho na vaga de Payet, que é super aplaudido. E até que quando os vascaínos comemoravam, o que eles não queriam acontece. Lincoln consegue uma oportunidade e Elinho invade a área e empata a partida e cala o estádio. O Vasco deixou escapar a chance de sair com uma vitória e o técnico Rafael Paiva vai para o 4º jogo seguido sem vencer. Mas a equipe manteve a marca do time nunca ter perdido para o Bragantino, jogando aqui em São Januário. Uma vitória que escapou no finalzinho, né? Tomar um gol aos 43 minutos, nos deixou muito frustrados, né? O Vasco terá uma sequência de jogos em casa e um deles já pela Copa do Brasil. Mas mesmo com a frustração do empate, teve um alívio de ver Payet jogando ainda melhor e mesmo após o resultado ele foi aplaudido pela torcida. Aí o Pedrinho já confirmou que o Coutinho votou. Ô, Pedrosa, demais o que aconteceu, Pedrosa? Foi uma falha individual, né? Foram duas falhas individuais. É difícil a gente apontar dedo, a gente nem gosta de fazer isso nesse programa, né? Sim. Mas isso acontece numa partida de futebol. E o Vasco empatou por causa disso. Então, Você pode ter certeza. Porque o Rafael Paiva escolheu iniciar a partida com um time misto. Tem que lembrar que o Vasco vem de 4 jogos fora de casa, foram 4 viagens em 15 dias. E aí ele jogou no sábado de noite, já vai jogar amanhã contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O calendário da CBF, mais uma vez, mostrando que pouco liga para o produto do futebol brasileiro. Mas o ponto é que o Vasco não empatou a partida porque poupou. Muito pelo contrário, eu acho que o Vasco empatou porque tiveram 2 erros individuais claros e graves do Léo. Primeiramente, com 5 minutos de jogo, ele desmorona completamente o plano de jogo do Vasco. E aí o Red Bull Bragantino consegue abrir o placar na falha do Léo. Tanto é que o Vasco, mesmo com o time misto, consegue virar para o segundo tempo e o Rafael Paiva consegue consertar o quê? Ele coloca o Verratti junto com o GB como 2 atacantes de referência, faz um 4-4-2 porque ele abre o Adson na direita, o Adson inclusive jogou demais, foi o melhor da partida, e abre o Payet na esquerda. Na esquerda no primeiro tempo, não só defensivamente, mas também ofensivamente, foi um setor nulo. Nem o Vitor Luiz, nem o Léo fizeram boas partidas defensivamente e ofensivamente, e aí no segundo tempo, quando o Payet cai por ali, sai a jogada onde o Vitor Luiz consegue dar assistência com o passe do Payet, ele dá assistência para o GB e o Vasco empata a partida. Logo depois, pela direita, equilibrando o time, o Puma Rodrigues aciona o Verratti tenta fazer a parede ali, acaba saindo uma assistência para o Adson e o Adson faz o 2-1. A partir desse momento, Fernanda, era um jogo controlado. O Vasco tinha que ter controlado o jogo com a bola no pé, tinha que ter um pouco mais de controle dentro de São Januário e foi completamente ao contrário. A sensação que eu tive é que o time que jogou muito no segundo tempo, depois do gol da virada, parou de jogar. Por quê? Obviamente, você pensa nas substituições, ele tirou o Payet, que tinha uma minutagem também pré-estabelecida, e ele decidiu o jogo, jogou demais também o Payet, só que depois entra o Felipe Coutinho, não consegue dar tanta consistência, mas a principal culpa para mim
foi do Zé Gabriel. O Zé Gabriel entra no jogo no lugar do Hugo Moura. O Hugo Moura estava fazendo uma partida excelente, conseguindo proteger a entrada da área, era um jogador que estava fazendo uma baita de uma partida. Entra o Zé Gabriel para continuar com essa consistência, o Elinho também entra na partida. Pega na bola, abre a jogada e aí pode parar, pode, se puder aí, fazer o frame aí do momento do segundo gol do Red Bull Bragantino, onde você vê claramente o Zé Gabriel olhando a jogada. Ele não acompanha o Elinho nem entrar na área, nem quando o Elinho está fora da área, ele não consegue fazer um acompanhamento simples de leitura de jogada para poder tirar a chance do Elinho fazer o gol. O Elinho abre a jogada, recebe o cruzamento e empata a partida aos 44 minutos. 44 minutos em São Januário, com 2-1 no placar depois de uma virada, com a festa linda da torcida, ou você fura a bola ou você controla o jogo. O Vasco não fez absolutamente nenhuma das duas opções e, novamente, o Vasco empatou por falhas individuais de jogadores que são o Léo e o Zé Gabriel, que falham constantemente com a camisa do Vasco. Pedrinho, Marcelo Santana, você falou sobre o campo falar, o campo está falando e o campo está gritando o ano inteiro que o Vasco precisa contratar zagueiros, porque perdeu o Medel, perdeu o João Vitor por lesão e o Vasco consegue ser prejudicado jogo após jogo, sua para conseguir vitórias, sua para construir resultados e entrega esses resultados facilmente lá na defesa, porque não tem zagueiro de nível do Vasco da Gama. Pedrinho, acorda, o Vasco vai perder pontos e pode até perder classificações por conta dessa lacuna que a diretoria tem deixado. Olha aqui, depois você tem essa... música. Acorda, Pedrinho, Já eu quero que você fale a informação importante, tá? Daqui a pouco tem Fluminense também. Ô, Cris, trouxe a camisa, Cris? Ai, maravilha. Pega lá, Alex. Pedrosa, tem informação? Tem. Segundo a TNT Esportes, o Felipe Coutinho teve uma lesão constatada no músculo posterior da coxa. Eu procurei o Vasco, que ainda não me deu um posicionamento, ainda não divulgou nenhum boletim, disse que está aguardando o resultado dos exames, mas enfim, segundo a TNT Esportes, o Coutinho fica fora dessa partida contra o Atlético Goianiense. E só um ponto do comentário que eu falei sobre o Flamengo, quando eu disse sobre o Pedro, é porque o Pedro ficou poupado contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro, e não contra o São Paulo quando ele estava suspenso, só explicando aí para quem não entendeu. Fala galera do Vascão, reagindo a esse vídeozão, créditos e agradecimentos ao SBT Esportes. Péssimas escolhas do nosso treinador Rafael Paiva, nós não podemos nos dar o privilégio de poupar jogador para o brasileiro, Brasileirão tem que ser nossa prioridade, e deixamos de ganhar 2 pontos importantíssimos em casa, isso não pode acontecer, não entendi quem teve essa ideia ridícula, e vale destacar quão ruim é o zagueiro Léo Pelé, que zagueiro horrível, o Vasco não tem dado sorte com os zagueiros faz muito tempo, o último zagueiro bom que tivemos foi o Dedé o Anderson Martins, o resto só foi ladeira abaixo, o que o Pedrinho está fazendo que não anuncia logo um zagueiro, essa demora só deixa cada vez mais a torcida preocupada, precisamos de 2 zagueiros no mínimo, urgentemente, não pode esperar, Coutinho mal chegou já lesionou. Realmente na mesma proporção que acontece coisas boas no Vasco, acontece coisas ruins, esse ano bateu o recorde em lesões de atletas, o que está acontecendo, não é possível que é coincidência, algo de errado está sendo feito. É isso galera, deixa a opinião de vocês, pegamos hoje o Goianiense pela vaga na Copa do Brasil, vamos torcer precisamos dessa vaga e dessa grana, deixa o like, tamo junto, saudações vascaínas.